Olá, bem-vindo a mais um episódio do Unicast Semente. Para nós é uma alegria ter você conosco no terceiro episódio dessa temporada que tá simplesmente demais. Sabe qual é o tema da nossa conversa hoje? Disfunções sensoriais. Fica comigo que já já a gente começa o papo e descobre tudo sobre o assunto. É só rodar a vinheta. Antes de mais nada, um lembrete importante. Nossos outros 2 episódios, Intervenção Comportamental Baseada em ABA e TEA e as Emoções, já estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Não vai deixar de conferir, hein? Bom, hoje quem me acompanha é a Camila e a Fernanda, elas que são terapeutas ocupacionais, TOs, e vão conversar com a gente um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Para começar a nossa conversa, eu vou trazer um assunto. A gente observa que determinados elementos podem desencadear desconforto e até mesmo crises, em indivíduos com autismo. Que tipo de elementos são esses? O que a gente mais observa no dia a dia? Tudo isso que tu traz, esses elementos, tem a ver com todas as sensações que a gente vivencia ao longo do nosso dia, E como eu processo essas informações. Alguns indivíduos podem ter mais reatividades, outros menos. Então, tem a ver com tudo isso. E a gente está falando de imagens, de som, de textura, o que é isso exatamente, para que o pessoal possa entender? Exatamente, alguns indivíduos vão ter mais sensibilidade à luz, toque, texturas, cheiros, E a questão de filtrar mesmo essas informações que o ambiente está proporcionando, E a capacidade de autorregulação. O que significa autorregulação? Autorregulação seria a capacidade de eu me adaptar com a informação que eu estou recebendo neste ambiente, seja de luz, seja de ruídos, texturas, cheiros, Tudo aquilo que o ambiente proporciona ali. E essa é uma coisa que a gente consegue treinar, a gente consegue melhorar. A gente trabalha dentro do set terapêutico, a gente consegue trabalhar com a criança toda essa parte sensorial que o cérebro consiga organizar essa informação, Então, não quer dizer que ela vá melhorar a audição ou a visão, não, Mas ela vai conseguir, o cérebro vai conseguir processar isso, entender melhor o que é, Trabalhando essas questões sensoriais em set terapêutico, Mas algumas crianças, por exemplo, precisam usar o abafador, Quando vai em lugares com muito barulho. Mesmo trabalhando essas alterações sensoriais, ele ainda necessita desse abafador, desse instrumento para ajudar, Porque o cérebro não dá conta de todo aquele estímulo, Então, para ele não desencadear uma crise, ele usa desses recursos, Algumas crianças têm uma sensibilidade maior de visão, Então acaba usando um óculos escuro quando vai para uma claridade muito forte, para um sol, Então, tem algumas coisas que dá para ir ajudar, para esse cérebro receber essa informação um pouquinho melhor, para ele processar um pouquinho melhor, para não desencadear essa crise. Legal, tu falou dessa questão da terapia. Como é que a gente trabalha isso numa sessão? Como é que funciona uma sessão? Então, através de uma avaliação ali bem criteriosa, em relação ao padrão de desempenho dessa criança, a gente precisa compreender que enquanto terapeutas ocupacionais a gente vai estar sempre olhando para a ocupação desse sujeito, A gente vai intervir nas ocupações. E aí, o quanto de prejuízo ela está tendo diante esses padrões de disfunção, diante essas alterações, E aí, a partir disso, a gente vai usar a principal ocupação da criança, que é o brincar, Então, através do lúdico, desse brincar simbólico, a gente vai gradativamente inserindo esses estímulos sensoriais que vão auxiliar nessa autorregulação, nessa capacidade de autopercepção diante de determinados estímulos nos diferentes ambientes e contextos que ela está inserida. Muito bem. Vocês comentaram, da hiperreatividade aos estímulos. A gente também tem a hiporreatividade. O que significa cada uma delas?
Então, a hiperreatividade é uma questão ali de informações exageradas a nível de sistema nervoso central, né? Eu gosto de usar bastante o exemplo de... É como se fosse um telefone sem fio, né? Eu estou recebendo essa informação, mas está chegando lá no meu sistema nervoso central de uma maneira desordenada, desorganizada. E aí o que a gente vai ver no sujeito, né? Na criança, enfim... o comportamento, um comportamento mais agitado, uma criança que corre de um lado para o outro. Em algumas a gente pode observar a agressão, né? Crianças que podem apresentar agressividade, as birras, como a gente falou, né? Que podem ser muito intensas e acabar virando uma crise. Então, e a hipo seria um baixo registro, seria uma informação diminuída, digamos assim, né? Eu estou ali no ambiente, mas eu não estou me dando conta de como registrar essas informações. Então, seria um baixo registro mesmo. Quais são os sinais que a pessoa com hiporreatividade demonstra? Uma criança mais passiva, um indivíduo mais passivo. Outras até podem ter busca sensorial, como a gente chama, uma criança que não tem percepção de perigo, né? Muitas vezes ela se coloca em risco, ela busca por impactos, por sensações, para tentar aumentar essa entrada sensorial a nível de sistema nervoso central mesmo, né? Nossa, e por que essas disfunções acontecem com mais frequência nos indivíduos com autismo? Então, tem a ver mesmo com o processamento e estruturas cerebrais, né? Aquilo que a gente já vinha falando, a interpretação, o processamento a nível de sistema nervoso central é desordenado, desorganizado, né? E aí não gera respostas adaptativas eficientes. Pensar em respostas adaptativas, né? O que seria? Eu estou aqui agora sentada, né? Filtrando o que é relevante, o que não é, para estar te respondendo as perguntas que tu está me fazendo. Caso eu tivesse ali alguma alteração, eu não iria conseguir me manter sentada e respondendo de maneira eficiente. Né? Por exemplo, se eu apresentasse uma hiperreatividade, eu iria estar me mexendo na cadeira, não iria estar dando conta mesmo de gerar respostas adaptativas diante ao desafio que está sendo proposto. E quando a gente fala de intervenção, né, de tratamento, das sessões de terapia, como é que funciona essa melhora? Qual que é o objetivo da sessão e quais são os indicadores, né, de que a gente está num caminho evolutivo com essas crianças? Então, a gente sempre vai pensar no desempenho ocupacional, né? Essa criança vai chegar pra gente com as queixas, né, que os pais dão. Não consegue tomar banho, chora para cortar cabelo, chora para cortar unha. Então a gente sempre vai trabalhar pensando nesse desempenho, né? Então a gente vai trazer na brincadeira, no lúdico, trabalhando essas sensações para que ele tenha resultados nessas ocupações. Né? Sempre pensando nessas ocupações. E também em alguns momentos a gente faz os treinos de AVD mesmo, né? O brincar de tomar banho, de esfregar mesmo a buchinha no cabelo, para ele ir se acostumando também, né? Para ele ir, pra gente demonstrar nessa brincadeira que tá tudo bem, né? Porque o que acontece? Alguns pais não dão a previsibilidade também para essas crianças, né? Chegou a hora do banho, por exemplo, eles pegam e já levam essa criança pro banho, né? Não explica, não fala, né? Então, para a criança chega no banheiro, mesmo que ele já tenha isso dentro da rotina, ele se assusta. E aí fica uma atividade que ele não entende. E aí ele chora, né? Então, na brincadeira, a gente vai demonstrando para ele que é legal, que é divertido, para que quando ele for lá na casa dele tomar banho, ele consiga realizar mais tranquilo, né? Que legal. E no tratamento a gente tem, né, uma sala que simula todos esses ambientes, né, essas tarefas que a criança pode desempenhar em casa. Qual que é a importância desses ambientes para que ela consiga aqui treinar aquilo que ela vai ter que desempenhar lá fora? É um pouco difícil de falar isso, porque o que acontece? A gente faz o treino das AVDs, né? Mas acaba que os pais também têm que fazer isso em casa, né?
Então, só a terapeuta trabalhando isso não é o suficiente. Então, a gente sempre fala para os pais que é para trabalhar em casa, a importância dessa criança ter autonomia, né? Dela fazer parte dessa família, né? Então, a gente, além de fazer esse treino dentro de set terapêutico, a gente recomenda para os pais também, orienta esses pais, né, o que fazer. Porque às vezes é mais fácil, especialmente quando são muito pequenos, né? Eu imagino, a gente tomar a frente e fazer tarefas que eles deveriam ter, no seu devido tempo, claro, a autonomia para desenvolver. Uhum. É muito do pai e da mãe, né? Já tá automático em fazer, né? E nem se dá conta que ele tá fazendo. Então a gente trabalha e já diz assim, ó, ele tá conseguindo colocar o sapato, vamos treinar isso em casa, né? E que daí o pai se dá conta que ele é capaz, que ele tá conseguindo fazer, né? E aí a gente sempre passa essas orientações também. Muito bem. Voltando, né, ao início ali, aos tipos de disfunção, quais são os níveis que a gente tem hoje? Eles variam de indivíduo para indivíduo? Como é que vocês observam isso? Níveis eu quero dizer do quanto aquele elemento causa desconforto, porque a gente sabe que para alguns indivíduos, é um desconforto que ele consegue manejar, autorregular, como vocês disseram. Às vezes é uma coisa que ele vai precisar de uma ferramenta, de um abafador. Então, como é que funcionam esses níveis? Como é que vocês identificam isso? Eles podem ser separados, os transtornos de processamento sensorial podem ser separados em 3 grupos, né? Transtorno de discriminação, transtorno de modulação e transtornos motores de base sensorial, né? Então, precisa ser avaliado ali quais os impactos de fato está causando ali no desempenho desse sujeito. Como tu falaste, para algumas pessoas, essas informações não são relevantes. Já para outras, o prejuízo é bem grande, né? Então, a gente precisa estar atento mesmo ao processamento dessas informações, de que forma isso está ocorrendo, né? E o que a gente, enquanto terapeuta ocupacional, pode estar proporcionando de estímulo para essas crianças. Eu sempre gosto muito de falar ali para os pais, né? Às vezes eu venho e falo, olha, estimulei sistema tátil, mas por que eu estimulei sistema tátil? Por que estimulei sistema proprioceptivo, sistema vestibular? Volto naquilo que eu vinha falando antes, com a intenção de gerar respostas adaptativas que vão melhorar a ocupação desse sujeito, né? No desempenho das atividades de vida diária, a participação nas interações sociais, né? Porque quando eu estimulo o sistema tátil, o que eu quero com isso? Eu quero, como a Fernanda antes trouxe, eu quero que ele melhore essa percepção dos estímulos que vão impactar lá na questão de tolerar cortar as unhas, tolerar tomar um banho, né? Conseguir sentar-se à mesa para fazer uma refeição, né? Então, a gente sempre vai basear a nossa intervenção na ocupação e no desempenho desse sujeito. Muito bem. Um indivíduo que apresenta essas disfunções, dependendo do grau que ela se apresenta para ele, vai ser sempre assim? Tem como, eventualmente, ele superar essa barreira e não apresentar mais essas disfunções? Ele vai ter sempre que fazer a terapia? Como é que isso funciona no médio e longo prazo? A gente trabalha sempre para melhorar, né? Então, para ele conseguir modular isso. O que é essa modulação? A gente estimula isso para que lá no cérebro ele receba de uma forma mais adequada, né? Então, não quer dizer que ele não vai ter. Ele vai, mas ele vai conseguir superar aquilo, né? Por exemplo, sistema tátil, ele não consegue colocar uma roupa mais apertada. Então, a gente vai tentar mandar para esse cérebro estímulos adequados para que ele entenda que tá tudo bem ser um pouquinho apertado, não vai machucar, né? Então, com esses estímulos, ele vai conseguir usar uma calça mais apertada, né? Um tênis mais justinho, né? Conseguir pentear o cabelo, para que esse cérebro veja que tá tudo certo, não tem perigo nessa atividade, né? Então, a gente sempre vai trabalhar para que ele melhore, né? Então, ele vai conseguir, em algumas atividades, ele vai conseguir sim superar, mas sempre tem aquelas questões de não gosto de cortar o cabelo, então ele vai
não vai passar, por exemplo, uma maquininha no cabelo, vai cortar com tesoura e tá tudo bem. Encontrar né? alternativas também, né? Não gosta da calça muito apertada, vai usar mais larguinha, né? Então, ele vai conseguir modular isso aí, vai criar estratégias para conseguir realizar, mas de uma forma diferente. Muito bem. E pensando justamente nessas estratégias, quais são algumas delas que a gente pode trazer como exemplo, né? Que estratégias podem ajudar a reduzir esse impacto e tornar até os ambientes mais acessíveis? Porque acho que essa discussão também é importante. É difícil falar nisso porque cada criança tem a sua alteração, tem o seu comportamento, né? Tem a sua rotina. Então, os pais têm que observar qual comportamento a criança está apresentando e o que aquele ambiente está trazendo de prejuízo, né? Se é um ambiente mais barulhento, talvez usar um abafador. Se é um ambiente muito claro, tentar colocar um óculos, né? Se é um ambiente onde tem muitas pessoas que tá tocando, tentar evitar isso, que a criança não goste, porque traz um desconforto para ele, né? Então tem que observar cada indivíduo, né? E o que o ambiente dá para ir modulando, né? Eu vou para um shopping, só que ele não gosta de muitas pessoas. Mas ele adora massinha de modelar. Então, talvez, se eu entregar uma massinha de modelar para a criança enquanto eu estou no shopping, ele vai conseguir permanecer ali, né? Eu vou conseguir fazer o que eu quero com ele e ele vai estar ali com a massinha, ou com uma bolinha, ou com algo que a criança goste muito, né? E isso vai ajudar ele a permanecer no ambiente também. Uhum. Prestar atenção à individualidade é muito importante, né? A gente sempre fala disso. Acho que o atendimento individualizado nesse caso e o olhar individualizado também por parte da família e dos profissionais é super importante. Muito importante, por isso que a gente estimula esses pais a brincar com os filhos, né? Porque quanto mais eles brincarem, prestarem atenção nisso, eles vão conseguir entender qual é a preferência da criança, né? O tempo que ela fica ali, o que dá para fazer, porque os pais querem ir para o shopping, mas a criança não consegue, mas talvez levar ele num parquinho, né? Ou numa reunião de família, né? Para ir começar a ampliar essa socialização dele, né? Não direto para um shopping, né? Mas ir por etapas. Ir por etapas. Como é para todo mundo, né? Acredito que não só para as crianças, todos nós temos os nossos momentos de adaptação. E é super importante levar isso em consideração. Gente, estamos chegando, né, nos encaminhando ao final da nossa conversa. Eu gostaria de saber se tem alguma mensagem, alguma frase que vocês gostariam de deixar com quem está nos acompanhando. Eu sempre falo para os pais, brinquem com seus filhos, né? Tirem as telas, dê um minutinho de atenção ali, vê o que a criança gosta de brincar, né? Então, sentem, brinquem com seus filhos. Faz toda a diferença. Muita, ajuda bastante. Muito bem. Isso mesmo, né? Proporcionar um ambiente rico, né? De oportunidades de aprendizagem. Jamais fazer aquilo que a criança tem capacidade de fazer, mesmo que inconsciente, instintivo, é automático, né? Nasce a criança e a gente quer proteger, quer ajudar, fazer tudo por ela, mas estar atento ao que ela tem capacidade de fazer e reduzir o máximo de suporte para que ela vá melhorando essa autoconfiança, né? Isso vai impactar depois na autonomia e independência das tarefas do cotidiano. Muito bem. E reconhecer, né, quando ela está superando. Valorizar, né, cada conquista, isso aí. Muito bem. Gente, a conversa tá boa, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer quem está nos acompanhando, agradecer também de forma muito especial as meninas que compartilharam seus excelentes conhecimentos conosco. Se você gostou, não esquece de compartilhar. Fica também o convite para acompanhar o próximo episódio do Unicast Semente. Já pode anotar o assunto, a fala e a comunicação de quem vive no espectro. A gente se encontra lá.